Estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Estamos na carta aos Gálatas, fizemos algumas interrupções para apresentar outros trabalhos, mas hoje estaremos lendo aqui o capítulo de número 4. Um pouco tarde para o Brasil, mas quem puder acompanhar será um prazer para nós. E Deus agrada disso. Conforme sempre falamos, nós lemos aqui a Bíblia, o que nós estamos falando. A minha parte, você vai perceber que é comentário, mas o que está sendo lendo é a Bíblia. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então aqui Paulo está dizendo que a pessoa, quando é menino, ainda não tem decisão própria, né? Até mesmo reis, eles ficaram com tutores e curadores, pessoas que cuidavam, né? Que respondiam, que eram responsáveis pelas tarefas, né? Dessas pessoas. Aqui o menino, ele não vai ser diferente do servo. Por quê? Porque ele é dono de tudo, é herdeiro de tudo, mas ele está debaixo de cuidado de outras pessoas que vão estar assim ali, não só aconselhando, mas tomando as decisões. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós estamos aqui mostrando, né, que Paulo falando que nós éramos meninos, nós não tínhamos entendimento, nós tomávamos decisões das nossas cabeças, levados por alguém, né? Mas veio a plenitude dos tempos, veio o que aconteceu e nós passamos a saber aquilo que Jesus introduziu, que foi o reino de Deus. 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Bem-vinda, irmã Marisol, de Jesus. Não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, ele veio para nos remir. Remir quer dizer resgatar, tomar de volta, resgatar, recuperar. Isso é que quer dizer remir. Nós fomos remidos. Eu fui remido. Então, tem um hino até que fala isso assim. Mas, e assim, nós não somos mais servos, nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus por Cristo. 8. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Nós, quando não conhecíamos ainda a Deus, que precisa ir conhecendo Deus. Bem-vinda, Vanusa Duarte. Estou dando bem-vinda aqui porque essa hora já, né? Já está tarde. Aqui. Né? Aí, mais tarde, ainda quem está no Brasil, 2 horas à frente. Mas nós não conhecemos, precisamos conhecer Deus, porque assim, enquanto nós não conhecemos Deus, nós somos levados pelos rudimentos do mundo. Então, nós não conhecíamos e servíamos por natureza aquilo que não era Deus.
Então, o que eu quero dizer, saudade também, irmã Marisol, aí da Lusiana. Eu estou aqui hoje em Indiana, hoje, nesse momento, né? Morando no Brasil ainda, né? Mas um grande abraço para a senhora, para a família, para todos aí. Mas então, nós não conhecíamos a Deus e servíamos aos que por natureza não são deuses. E nós temos que servir a Deus, nós somos feitos para servir a Deus. Nós somos feitos para servir a Deus. Mas ele diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Se a pessoa distrair, ele começa a voltar. Né? Porque lá em 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes de vossos pais. Aí no 19 diz, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, incontaminado e imaculado. Então, e ele aqui questionava aos crentes da Galácia que estavam voltando a servir daquela maneira que ele serviu antes, né? E falava servindo quem não é Deus, né? Aí ele diz assim, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Depois de ter conhecido a Deus, 9, mas o povo é meio cabeçudo. O deputado Arthur Jorge Ferreira do Amaral, um grande abraço. Né? Aí aqui no 10 ele diz, guardais dias, meses, tempos, anos. Então aquilo que eles guardavam antes, aquela religiosidade que eles tinham antes de terem o conhecimento de Deus, através de Paulo, que levou o evangelho puro, verdadeiro. Então, nós vemos aqui ele falando, né? Vocês guardavam dias, meses, tempos, anos. 11, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Ele falou, puxa vida, será que nós trabalhamos em vão? Né? Será que nós trabalhamos em vão? Será que nossa palavra foi levada lá e não deu resultado? Mas ele escreve, porque as cartas de Paulo que estão na Bíblia, elas em geral são cartas orientando, fazendo uma correção, lembrando as pessoas, né, daquelas igrejas, daquelas localidades, a respeito do evangelho, como proceder, como continuar, que nós precisamos perseverar, continuar, não podemos começar uma caminhada e no meio ou perto do fim estarmos tomando outros caminhos, né? 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Né? Então ele falando, né? Que nós somos iguais. 13. Mas não, e Paulo falando aqui, ó, irmãos, rogo-vos, versículo 12, que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Quer dizer, eles receberam Paulo e de braços abertos, receberam a palavra que Paulo levou, e Paulo levava a palavra pura, porque ele conhecia. Primeiro ele não entendia quando ele era Saulo, mas depois que ele se converteu lá em Atos 9, ele passou a entender. E ele foi orientado. Não é? Ele foi orientado. Nós lemos aqui mesmo na carta aos Gálatas, ele dizendo
as instruções que ele recebeu da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, para pregar a palavra, né? 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Então Paulo fala, o que aconteceu? Vocês aceitaram de bom grado a palavra, bem-vinda, Dolly Pérez, né? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, né? Porque vocês, se precisassem, vocês arrancariam os seus olhos, e nos darias, e dariam os seus olhos para nós, vocês fariam qualquer coisa. O que aconteceu? É preciso recuperar isso. É preciso recuperar isso. E 17. Eles têm zelo por vós. No 16, vamos lembrar de novo o 16, diz assim, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Tamer Eduardo, Tamer querido, bem-vindo, Deus continue abençoando nossas vidas, né? Então, ele fala, eu fiz, e no 17 ele diz, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Quer dizer, isso, ele diz no 18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Outras pessoas estavam levando aos crentes da Galácia a seguirem outros caminhos. Não é diferente nos dias de hoje. Há muitas pessoas que cuidam do povo, que estão à frente de pessoas, né? Está à frente de pessoas, ao lado de pessoas, junto de pessoas, cuidando de pessoas, fazendo a obra do Senhor. Não é só, irmã Lene, ali da Flórida, bem-vinda em nome de Jesus, Deus continue abençoando a irmão Joel, toda a família, a todos, enfim. Então ele estava falando que tem pessoas que elas começam a implantar aquilo que as pessoas acham, o que elas pensam, o ponto de vista delas, a opinião delas. Nós não podemos entrar nesse caminho. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só, irmã Lene. Não é? Deus, ele é bom, ele ajuda todo mundo. Muita gente pensa, não, mas Deus é comigo, a minha vida está indo bem. A vida de todo mundo é cheia de problemas, enquanto nós estamos aqui na terra. Porque lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Se o maligno é que está no controle aqui, ó, ele não tem o controle. Vê o que ele fez com Jó. Deus permitiu algo que ele fez com Jó. Deus tinha o controle, mas Deus deu o controle para Satanás fazer o que ele fez com Jó, com a família de Jó, com os bens de Jó. Mas então, olha bem, então nós precisamos observar isso, que a pessoa tem que ser zeloso, né? A pessoa às vezes é zelosa, mas é zelosa da coisa errada. Porque muita gente até confunde, aqui em Lucas 16, Lucas 16, está escrito assim, ó, Lucas 16, diz que os filhos das trevas, na sua geração, no versículo 8, ele diz, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Ele agiu prudentemente, mas agiu de uma maneira incorreta. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eles são zelosos, e às vezes a pessoa é zelosa da coisa errada. Ele tem zelo da coisa errada, que é diferente do que a Bíblia manda.
Então, tudo bem. Então, vai dizer, não, eu não creio na Bíblia, eu não aceito a Bíblia, eu não sou seguidor da Bíblia, não sou seguidora, então eu faço diferente, eu sigo pessoas. Não, eu prefiro, se eu creio na Bíblia, eu prefiro não é preferir, é minha obrigação, é fazer. Ah, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, então eu tenho que me enquadrar lá em Mateus 28:20, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em João 14:26, e o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e far-vos-á lembrar de tudo que eu tenho falado ou tudo que eu tenho dito. Então, nós temos que fazer, o Espírito Santo ensina. Como? Pela palavra, porque os homens santos de Deus escreveram movidos pelo Espírito Santo. E a pessoa agora quer instruir de acordo com o que acha, com o que pensa. Não, mas aqui comigo vai ser assim, não é? Né? Eu estou aqui falando, eu não posso falar o que eu penso, eu tenho que falar o que está escrito aqui na Bíblia. O que vale é aqui. Se alguém me interpelar, fala, não, mas na Bíblia está escrito assim. Vai valer o que está na Bíblia, não é o que eu penso, né? Por exemplo, um exemplo bem claro aqui, que me perdoem. Tem gente que fala, não, na Bíblia mesmo diz que é para a gente não sair de um lugar e ir visitar, que eu não posso sair aí falando de Jesus onde quer que eu queira. Ué, não sou eu que quero, não. Jesus mandou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Em Mateus 28:19 ele fala, mas, portanto, ide, fazei discípulo das nações. Eu já estive em várias nações. Aí vem alguém lá, não, você não pode sair sem falar comigo, sem ordem minha. Como ordem sua, pai? Eu tenho ordem do Senhor, que é Senhor meu, Senhor seu, e é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, é soberano, é magnífico, é majestoso. Para aí, esse pessoal mistura. Aí eles escravizam as pessoas. Querem escravizar, tirar a liberdade que Jesus deu. Jesus deu liberdade até da pessoa abandoná-lo. Se quiser, vai ser uma burrice, né? Mas ele deu essa liberdade. Aí vamos agora aqui, versículo 18, vamos repetir. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Tem que ser zeloso do bem. É bom ser zeloso e do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aí, quando o Paulo estava lá, eles queriam ser zelosos. Não, nós temos que ser zelosos em todo momento. Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar. Na igreja, fora da igreja, no trabalho, e nas horas de lazer, viajando, passeando, andando, por onde quer que nós passemos, nós temos que ter o mesmo zelo, né? Jesus falou, eu repito aqui, em João 4:34, ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, comida, a pessoa come não é só para matar fome, a pessoa não come só porque é gostoso, come porque precisa de comer, para manter, né, o corpo. Nós precisamos dos nutrientes, né? Dos carboidratos, das gorduras, nós precisamos das proteínas para manter nosso corpo. Então, é para a manutenção da vida. E para a manutenção da vida espiritual é a palavra de Deus. Então, nós precisamos. Então, no 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo estava, bem-vindo a Hilda Barcelone, ele estava perplexo, ele estava sem entender, ele estava, assim, bastante assustado. Falei, puxa vida, eu não tô compreendendo o que acontece, né? Estou perplexo a vosso respeito. Eu não consigo ver o que acontece, né? E no 21 ele diz,
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Está lá em Gênesis, quando Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, e tem o da livre, que era a mulher dele, Sara, a mulher dele, justa. Sara tinha como escrava uma auxiliar, a Agar, né? 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Porque Deus prometeu a Abraão já era avançado de idade, Sara avançada de idade, ela até falou, eu não sou mais mulher em condições de ter filho, né? A minha idade não permite, mas Deus prometeu, meus irmãos, Deus falou, acabou, vai acontecer, porque Deus é Deus. Agora, olha bem aqui, então, aí quando Deus fez isso, é um perigo a gente querer ajudar Deus colocando a nossa opinião, igual que nós que somos criados por Deus, queremos ajudar a Deus. Nós ajudamos a Deus fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Não que a nossa opinião, o nosso ponto de vista. E muita gente continua teimando nisso. Agora, eu não sei aonde vai chegar isso aí. Ó. Vai chegar um dia que vai ter um acerto de conta e Deus vai falar, rapaz, você fez isso? Você profetizou em meu nome? Você expulsou demônio em meu nome? Você fez maravilha em meu nome? Apartai-vos de mim que vos não conheço. Diz Mateus lá 7, começa no... O que eu falei do 22, 23, mas começa no 21. Mas olha bem, então tem que ter muito cuidado, muita vigilância, né? Humildade, isso aí é falta de humildade. A gente não quer ser igual a Deus, não. Satanás caiu, está escrito lá em Isaías 14, 12, como caíste? Caiu porque ele quis ser mais que Deus. Ele queria fazer um trono acima do trono de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, porque se a gente quiser ser igual a Deus, quem quer comer, irmã Lene, que a senhora vai acender um fogão e ele não vai querer acender? Ou pôr uma panela lá e ela não vai querer deixar cozinhar o que está dentro dela? O que é isso? Ela não é nada. Um carro, ele não se manda. Agora nós temos um homem que quer ser mais do que Deus, quer passar por cima de Deus. Isso aí dá problema. É que Deus é longânimo, é tolerante. Deus aguenta o que nós não suportamos. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós faríamos coisas aí que o povo ficaria espantado. Não é verdade? Fosse por conta nossa, não, essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que ser morta, tem que ser... Mas, felizmente, Deus não é conforme nós. E aí, o que aconteceu? Quando Deus prometeu para Sara um filho, ela pegou e falou, eu não tenho jeito de ser, mas eu vou dar uma mãozinha para Deus. Bem-vinda, Jandira Aparecida de Oliveira Gonçalves. Deus continue abençoando. Então, o que aconteceu? Ela quis dar uma ajuda. Ela falou, vou pegar a Agar, minha aia, minha empregada, minha escrava, que era egípcia, e vou deixar meu marido deitar com ela, e ele vai ter um filho. Ele vai ser pai. Mas não era assim. Era para ser um filho legítimo do casal. E ela quis ajudar, né? Aí nasceu segundo a carne, diz aqui o versículo 23. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Porque quando Sara duvidou, lá no capítulo 18 de Gênesis, versículo 14, o anjo fala para Sara, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós todos aqui que estamos aqui nesse momento assistindo a isso, não existe nada difícil para Deus. Não existe. Tem um hino que fala o Deus do impossível. Ele não é Deus do impossível, porque não existe a palavra impossível para Deus. Não existe a palavra difícil. Deus é Deus. Deus é Deus. Tem gente que olha a Deus pensando que Deus é igual ao homem. Nós somos semelhantes, feitos as mais semelhanças de Deus, porque nós temos inteligência, nós temos vontade própria. Deus fez o homem assim, diferente dos outros animais. Os outros animais não têm
a inteligência do homem, não são conforme nós. Né? Eu quis vestir agora essa jaqueta para cobrir uma camiseta que eu fiz um vídeo recentemente. Então, eu vesti, mas um animal não é assim, o outro animal, o que é chamado de irracional. Mas tudo bem. Então, olha bem, vamos repetir o versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. 24. O que se entende por alegoria? O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. É mãe de todos nós, né? Então, Sara, ela pega agora como sendo mãe de todos nós. Que a Abraão é pai de muitas nações. Né? E Sara, a mulher dele legítima. Então, uma é de uma aliança do Monte Sinai, e a outra é de Jerusalém. É diferente, tem diferença. Tá? No 26 diz, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. 27, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Então está escrito aqui, né? 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Isaac foi promessa de Deus que Isaac nasceria. Que Isaac nasceria. Deus promete para Abraão um filho. Mas um filho dele com a mulher dele. Não era um filho dele com Agar. Era filho dele também. Mas não era um filho dele com a esposa legítima dele. Né? Então, nós temos que observar isso. Agora, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Né? Então, houve esse problema aqui, ó. O que era segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Lembra disso quando... não, nós não lemos lá em Gênesis, mas quem já leu Gênesis sabe que Ismael, ele era bem mais velho que Isaac, e ele mexia com Isaac e tal, maltratar. Tanto é que Sara fez com que Abraão despedisse Sara e seu filho. E era filho dele. Mas não era o filho da promessa. O filho de Sara era segundo o Espírito. Era segundo o Espírito. Porque o outro foi segundo a carne. Foi a carne. Foi coisa de gente, não de Deus, de pessoas. A ideia de Sara foi ali um acerto entre ela, Agar e Abraão. Então, foi isso aí, ó, esse acerto que eu digo, um combinado deles, mas fora da promessa de Deus. Cuidado, se a gente sair da promessa de Deus, sair de debaixo, né? Por isso que Pedro diz lá na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ou das potentes mãos de Deus, ou da potente mão de Deus. Então nós temos que nos humilhar, e nós temos que ouvir, atentar
Conforme diz Hebreus 2, atentai com mais diligência para tudo quanto temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos, se a palavra falada pelos anjos teve o seu devido cumprimento, e toda desobediência, toda transgressão teve o seu a sua devida retribuição, a correção, né? O que faremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus? E Jesus ensinou tudo e tem um monte de gente agora querendo ensinar do jeito que acha. Para um pouquinho, meu querido, minha querida. Para um pouquinho, meu querido, minha querida. Para você ver. Tem um manual completinho aqui. Esse dia eu vi o meu genro aqui montar. Eu falei esse dia num vídeo, montar um móvel. E ele precisava toda hora olhar o manual para ver se as peças estavam adequadas, se era aqui, se era ali, se não era. E nós temos que ver se nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos fazer pelo que vem à cabeça nossa, não. Não podemos tomar nossas decisões, não. Quem somos nós? Quem somos nós? Salmo 8, versículo 4, que é o homem mortal para que dele te lembres. Para com isso. Davi era um rei poderoso, o maior rei de Israel. O maior rei que já existiu naquela época. Mas ele não fazia nada sem consultar a Deus. Gente, para pensar. Olha, o pecado que estão de pé nos rodeios, diz Hebreus 12, 1. O pecado está assim, encostadinho igual essa cadeira aqui. Tem uma cadeira do meu lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O pecado está assim, ó. Fiz assim, encostei no pecado. Meus irmãos, meus amados, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, vamos estar vigilantes, obedientes à palavra. Vamos ser obedientes. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que pensa que se passar a noite de vigília, acordar de madrugada, que se fizer assim, fizer assado, que orar de cabeça para baixo, orar só com os joelhos, se pudesse orar com a tampinha, aquelas tampinhas antigas de garrafa, virada para arranhar, ou no milho. Não, tem que obediência. Deus quer obediência à palavra dele. Se nós procurarmos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele coopera conosco, Ele ajuda-nos. Está em Marcos 16, 20. Saíram os discípulos a pregar, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você quer que os sinais se sigam na sua vida? Então procura fazer o que Ele manda, porque aí Ele vai ajudar você. Agora, quando você faz pela sua cabeça, depois é pela sua cabeça. Lá em Jeremias 23... no meio para frente, tem os falsos profetas que começaram a pregar em nome de Deus por conta deles. E Deus falou, não, eu não mandei, eles não estão falando o que eu estou mandando. Tem um monte de gente aí falando coisa que Deus não está mandando. Se você quer seguir o mesmo passo, você siga. Se você quer seguir homens, não. Paulo chamou, sede, pois, meus imitadores como sou de Cristo. Ó, imita Cristo igual eu estou imitando. E para tirar a confusão, em Efésios 5.1, ele fala, aos Efésios 5.1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aquele Hebreus 12.2, olhando firmemente para Jesus, é olhando para Jesus para poder fazer igualzinho Jesus faz. É olhando, igual ver quando, eu já falei isso aqui, alguém está ensinando uma receita, ou de um prato salgado, ou um prato doce na televisão, tem que prestar bastante atenção. Se der uma falhadazinha ali, não vai saber fazer direito. Então, nós temos que estar atentos, né? Leia Hebreus, aos Hebreus. Nós já fizemos um vídeo da carta aos Hebreus. Então, 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não vai herdar igual. Não vai herdar igual. A linhagem de Jesus passa por Isaac, não passa por
por Ismael. Então, está escrito aqui, meus irmãos, não sou eu que estou falando. Tem um dia falava, mas o senhor falou isso, pastor? Eu falei, eu? Não, falou, eu gravei. Eu falei, não, aí mostrou, eu falei, não, rapaz, eu repeti o que está na Bíblia. Eu não falo nada por minha conta, não. Se eu falar, pode falar. E aí eu vou pedir perdão à pessoa e a Deus, porque eu não posso, eu não devo, eu não tenho o direito de ensinar errado a ninguém, para não atrapalhar a vida de ninguém. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 13, ele diz que os homens maus e perversos, em outro lugar está escrito, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tem gente que pensa que está fazendo certinho. Que Deus tem me usado, que eu não tenho que... Não, meu irmão, para com isso. Não ensina da sua cabeça, não faz do seu jeito, não conduz a palavra do seu jeito. Você tem que ser conduzido pela palavra e não conduzir a palavra. Quem que é você, rapaz? Gálatas 6 aqui, está aqui na minha frente, 3. Porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Deixe de se enganar. Eu também fui enganado muito tempo. Ensinei errado os outros. Mas sabe o que eu fiz? Enfiei a cara na Bíblia. Enfiei a cara na Bíblia. Irmã Catarina Baia, Malene. É assim que a saída é essa. Senão a gente vai falar besteira para os outros. Nós não temos esse direito de estragar a vida espiritual. E quando estraga a espiritual, Eliel Pereira Bento, acordado dessa hora, bem-vindo, meu querido. Nós não temos. Léo estava falando aqui. Nós temos que ser submissos à palavra, que é Jesus. Tem gente que quer ensinar do jeito dele, da maneira dele. Quer sair da Bíblia. Não, mas tem um pastor aqui, presidente, que manda fazer assim. Não, mas aí eu falo, mas aqui tem um Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Todo-Poderoso. Aquele que fez que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ele mandou fazer de outro jeito. Agora eu vou fazer igual o homem mandou? De jeito nenhum, rapaz, nem que eu passe fome. Para eu depender de alguém, ninguém vai fazer isso comigo, não. Não vai. Porque, para quê? Errado eu já era. E o certo é o que está na Bíblia. E eu tive o privilégio de conhecer Jesus um pouquinho. Agora quero conhecer, quero ter um aprofundamento. Oh, meu Deus. Já estamos terminando. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos da livre. E tem gente que quer nos fazer escravos. Eu tenho falado, tem gente que quer trazer a pessoa para a igreja, para chegar na igreja e massacrar, pisar. Tem um amigo meu da Bahia, ele me permite até falar o nome dele, João dos Santos Dantas, João Galego, ele diz que quem dirige grupo de pessoas, quem tem oportunidade, né, de aparecer, que é obreiro, que é cooperador, que é diácono, presbítero, evangelista, pastor, pastores dirigentes, de congregações numerosas, de campos, de igrejas, tal, eles deveriam tratar o povo assim. Ó. Primeiro, por quê? Que aquele povo é filho de Deus. Cuidado no cuidado com os filhos de Deus. Segundo, que aquele ali é a igreja, é a noiva do Senhor, que Efésios 5:27 diz que ela é gloriosa, ela é sem mancha. Catarina, minha querida, manda seu telefone para mim, Catarina. Catarina Bahia, filha de Edemir Faustino da Silva. Ô, Catarina, esse dia eu estava lembrando sua mãe. Idê cuidou de mim quando eu tinha 3 aninhos de idade. Lá em Macaé, lá em Glicério, lá em Monte Laje. Ô, Catarina, manda seu telefone aí para mim no Messenger. Ô, Catarina, eu preciso falar com você, saber de Helena, né, de vocês, da família. Ô, Idê, ô, meu Deus.
que saudade, você fez eu voltar 60 e poucos anos. Mas tem gente, Catarina, que quer fazer a gente de... Manda sim, Catarina. Ô, Catarina, que bom. Ô, Deus bom. Manda, Catarina. E dê uma vez, Catarina, vou contar aqui para todos vocês que estão assistindo. Eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro. Ela estava costurando uma calça e ela veio tomar medida em mim. Eu tinha 4 ou 6, de 4 a 6 anos, não me lembro exatamente, muito tempo, era pequeno. E aí ela veio tomar, eu perguntei para ela, Dê, mas essa calça é para mim? Ela falou, não, mas é para um menino do seu tamanho. E depois a calça era para mim. Mas Idê, quando mamãe morreu, Idê foi lá para casa cuidar da gente. Né? Mamãe morreu em 1968. Esse ano se completarão 59 anos que minha mãe morreu. Idê é muito especial. Ô, Catarina, manda agora. Manda sim, tá? E nós somos livres para fazer o que nós quisermos, né? 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele repete, todas as coisas me são lícitas, mas não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Nem as que convêm podem dominar a gente. Ninguém pode dominar a gente. Deus deu liberdade a gente, agora tem gente querendo tirar a liberdade. Querendo tirar a liberdade das pessoas. Ensina a Bíblia, rapaz. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia e ensina a Bíblia. Se não souber, vai lá e lê. Paulo falou para Timóteo, 1 Timóteo 4,13, aplica-te a leitura, a exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, vai lá e lê. Se você não sabe, de cor, vai lá e lê, mas não fala besteira, não. Não põe a pessoa num caminho errado, não. Tá bom? Que o Senhor possa ajudar-nos a ter os olhos abertos, os ouvidos atentos, para que sejamos livres e possamos estar aguardando a volta do Senhor e que as potentes mãos dele sejam sobre nossas vidas. Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com todos aqui que participaram da live e vão ver o vídeo, mas em muito especial, Catarina, eu me lembro de Dê quando eu era solteira, você nem existia. Me lembro do seu avô. Eu me lembro do seu avô. Oh, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando o pastor Eliel Pereira Bento também. Todos vocês, Angélica Freitas, irmã Lene, os outros irmãos aí que participaram. A hora foi meio inapropriada, mas correria e é assim. A obra de Deus ela tem que ser feita, né? Porque o tempo passa. O Senhor continue abençoando a todos nós. Amém. Amélia Vieira, você chegou, mas pegou um pedacinho, assiste também, tá, Amélia? Um grande abraço, Deus continue abençoando a todos nós.